a igreja, ela toma conta de você, pelo menos pra mim. Eu entrei na igreja, eu tinha uns 7, 8 anos. Saí com 15. E eu sou assim, né? Eu era muito xiita, de tipo... Se eu entrei, a verdade é essa, é aquilo, e eu vou seguir. E eu acho que tiveram dois lados. A gente sabe, né, que infelizmente a política de base hoje são as igrejas. Sim. Mas ao mesmo tempo, felizmente pra mim, porque eles me levavam a zoológico, eles me levavam a museu, a coisas que acabavam me dando mais informação. E aí eu ficava curiosa, aí eu voltava pra casa e ficava tentando conseguir mais informação sobre aquelas coisas que eu fui. Eu ia muito para a biblioteca pública que tinha perto da minha casa, e lá eu ficava lendo, aí a galera gostava de mim, eles me davam mais livros para eu ler. Eu sempre fui essa pessoa. Eu acho que, realmente, nem todo mundo consegue ultrapassar a dor, as coisas e continuar. Mas aí a igreja, como me botava nesse cabresto de só estar ali... Talvez eu não tive uma gravidez muito precoce, como algumas meninas que moravam no meu bairro tinham. O meu irmão morreu na mão do tráfico. Eu passei por várias violências que, infelizmente, estão dentro do que é morar dentro da periferia. Nos anos 90, é isso, violência, é tiro, é arma. A minha casa, ela fazia um muro para boca de fumo. Então, assim, eu via tudo e eu sabia tudo o que era desde muito criança. E na igreja, eu meio que estava guardada segura. Ali. Então, eu vivia ali há muito tempo. Só que a partir dos 15 anos, você começa a entrar, eu acho, num lugar muito machista de casar, disso, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Aí entrou a cultura... Tá. Que tinha shows. Aí começou a tipo, mas crente não pode ir pra show do mundo, que é aquela coisa que não é gospel. Aí eu... Sabe de uma coisa? Aí eu cheguei e ele era muito louco. O pastor, ele era psicólogo. Que isso, hoje em dia, é uma coisa pra mim muito maluca. Um pastor psicólogo. E eu fazia muita pergunta maluca, do tipo assim, se Deus tá em todo canto, por que fulano? Por que o povo é pobre e o outro é rico? Eu lembro de uma vez que eu fiz isso no púlpito. Aí ele disse, olha, toda quarta-feira você vai no meu escritório e a gente vai ficar conversando. E eu sentia que ele fazia aquilo ali, era meio uma terapia, do tipo assim, pra você não ficar perguntando as coisas que vai acabar com a minha igreja. Você vem pra mim e pergunta só eu e você. Aí eu lembro que uma vez eu fui, acho que foi uma das últimas vezes que eu fui. Você não existe. Eu sentei. E esse é o lugar da verdade que eu falo. Eu sempre fui essa pessoa, desde criança. E aí, óbvio, hoje fala, sabe, não fala demais, né? Mas eu sempre fui assim. E aí eu lembro que eu fui pro show, aí eu voltei do show, eu cheguei no dia que a gente sempre conversava, falei, eu decidi que eu vou sair da igreja. Aí ele olhou assim pra minha cara. Pro pastor? Aí ele, por quê? Que eu fui no show, eu tô gostando de ir nos shows, e não pode ir no show, né? Segundo a regra aqui. Mas eu tô grande também, não sei, eu não tô querendo mais vir, mas eu gosto de Deus. Ele, não, mas Deus te está ama, em todos os ele lugares. não quer dizer que ele não coisa. Agora, realmente, tem coisas e doutrinas. Aí ele começou a explicar o papo dele lá, eu falei... Mas tudo bem, mas eu vou sair, tá bom? Eu tô só avisando aqui que eu não vou vir mais, não. E ele também, sinceramente, acho que ele deu graças a Deus. Porque ele disse assim, até que vem, sabe, na maluca vai, né? Um a menos pra eu ter que ficar... E eu saí, eu lembro que um dia desse, assim, eu passei, ele tava lá e ele foi super fofo, assim. Você tá bem? Ah, não, eu tô ótima, tá tudo bem, assim. Agora? Um tempo Sua desse, assim. Sua mãe mora ainda lá? Ela mora no mesmo bairro ainda. E, enfim, eu acho que foi a arte me salvou. Aí eu comecei a ir pra shows e fazer coisas e pensar em coisas. Aí eu pensava em eventos. Eu lembro que o primeiro evento que eu fiz, eu era apaixonadinha por um menino. A banda ruim, meu Deus. Aí ele não tinha onde tocar, né? Óbvio, a banda era ruim. Aí eu fui e fiz assim. Peguei essa banda e outras bandas do bairro, assim. Juntei vários papéis, imprimi. Eu falei, cada banda vai ter que vender essa quantidade. E aí eu vou pagar o som e o lugar com esse dinheiro. Vocês me devolvem o dinheiro. Aí a gente fez, foi meu primeiro show. Aí depois eu lembro desse palco que tinha, que eu ficava ajudando no palco. Aí eu consegui... E aí eu acho que foi esses dois lados. Eu via que eu conseguia dinheiro mais do que o normal, então eu ficava pensando como que eu ia me sustentar ali dos 15 para os 16, esse momento de ser um adulto funcional, de começar a querer ter as suas coisas e não ter tanto. E, ao mesmo tempo, era arte. No teatro, todo mundo andava nu. Meu Deus, o povo tá nu. Aí você começa a entender que um corpo é um corpo. E tá tudo bem. E o corpo, ele não está ligado apenas ao sexo a partir da nudez. Sim. Ele está ligado a ser um corpo. E a partir do momento que essa arte vai sendo contada, é isso. Era, sei lá, era uma peça que o cara tava renascendo. Então, quando você nasce pelado. Enfim, aí você vai, tanto esses
coisa na Insights. cabeça, assim, dizer, caramba, é verdade. Porque isso é que é o legal da arte, né? Sim. É ela comunicar a você que o mundo, ele é grande e que não necessariamente ele é apenas aquilo que você ouviu Ou a que sua você vida acredita. toda. Ou uma música que você escuta e você tem esse lugar de... Nossa, e aí isso me ajudou muito, por exemplo, que nem eu falei no Rock the Mountain, de todos os artistas que entraram ali, eu já ouvi quase a discografia, sabe? Assim, são pessoas que entram no palco antes, eu entro antes para chamar, mas eu consigo chamar com propriedade, porque eu realmente já ouvi essas Você pessoas. sabe exatamente quem Eu são. sei quem são essas pessoas, e isso é muito legal, assim, sabe? Ou seja, uma coisa que eu aprendi lá tão longe, eu volto e uso hoje no meu trabalho e consigo ser respeitada e ser legal por isso, mas isso está sempre dentro desse lugar da informação, que é uma coisa E que da eu sempre curiosidade. busquei, que eu sempre busquei, assim. Por mais bobo, eu lembro, por exemplo, e a arte também esteve muito tempo, meu avô, que foi quem me criou, até os meus 18 anos, foi quando ele morreu, ele era puxador de carroça, de catava lixo, eu ia catar lixo com ele. E a gente sempre teve coisa em casa, só quem é pobre vai saber isso, de você só ter as coisas, querida, de casa, aquelas. Uhum. Quando os ricos já têm muito, sei lá, CD chegou quando já ninguém mais usava CD, sei lá, tava todo mundo meio usando o streaming, sei lá. Sim. E aí a gente catava disco e ele não sabia ler, meu avô. E aí eu lia pra ele os discos e depois a gente ia pra uma feira do Troca. Sabe essas feiras que tem? Sei. Aí a gente ia pra lá, ele comprava um monte de disco. Aí a gente ouvia muito disco, ele amava ouvir disco. Então todo domingo a gente ia pra feira de manhã e voltava com um disco novo, aí eu via esse disco. Aí tinha uma pilha de disco. Aí acabou a coisa do disco e entrou o CD. Aí a gente tinha aquela... cheio Pilha de de CD. CD. Sempre foi esse lugar. Então, a gente já começa. E eu acho que o meu avô, por mais ser uma pessoa analfabeta e tudo mais, ele sempre foi essa pessoa que me acolheu e me protegia, talvez, desse lugar da dor. Eu lembro... quem é preto vai saber isso que eu tô falando. Você descobre que você é preto. Mas não no sentido da cor, mas é que vai ter um problema. Tá entendendo? Tô. Você vai ter esse problema na vida porque você nasceu preto. Isso é uma coisa que é muito louca. E só depois de um tempo fazendo terapia foi que eu entendi. Mas eu tinha uns 8 anos e uma menina chegou, pegou o meu braço e encostou de um menino que era branco e que eu ainda era meio apaixonadinha por ele. Aí ela falou, ele é branco, você é preto, você é feia. E isso foi um estalo na minha cabeça de falar assim, caramba... Eu não sou igual. E vai ser um problema, né? Porque a galera tá achando ruim aí, que não é igual. E eu... Nossa, eu tentei. Eu falo isso em todo lugar que eu vou. Eu tentei ficar branca, assim. Tomei água sanitária, passei pasta, botava camisa comprida pra ver se eu ia clarear. E não vai, né, gata? Que é muito café que ela tem. Mas eu cheguei em casa, eu lembrei esse dia, eu cheguei em casa chorando e falei pro meu avô, a menina disse que eu era preta, eu não quero ser preta. Aí eu tava puta, assim, falando pra ele resolver. Tipo, Resolva! Tem que fazer alguma coisa. E eu lembro que ele botou um disco do Martinho da Vila, que era aquele canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. E me pegou no colo, assim, e me começou a dançar comigo. E eu ficava puta porque eu achava que ele tava... Minimizando. Ou tirando onda com a minha cara. Só que depois, anos depois, eu lembrei disso. E eu lembrei da música, A Vida Vai Melhorar. Ele não sabia falar, mas era mais um lugar onde a arte e a música... Sabe, tipo assim... Vai ficar tudo bem, minha filha. Você vai ficar... Quando eu cheguei, eu falei... Você tem que fazer alguma coisa. Ele, você não vai ficar branca. Não vai acontecer. Aí eu, não. Ele, não tem como, você é preta. E é assim mesmo. Vamos escutar uma música. Aí ele botou a música e eu ficava puta porque eu achava que ele não queria me ouvir naquele momento. Eu entendi, mas ele tava querendo... E trazer, a letra já falava tudo. A vida vai melhorar. Uma hora você vai ser dona de você e as coisas vão melhorar pro seu lado. Mas...